Fala galera concurseira de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao nosso curso básico para iniciantes em concursos, a nossa aula 1 aqui no canal Concurseiro da NASA, versão 2021. Estamos voltando com tudo, trazendo aí novidades para o canal e você é o nosso convidado especial. Se você quer certamente adquirir uma preparação diferenciada que não está aí na concorrência, uma preparação pessoal para que você possa de fato, efetivamente, conseguir galgar os seus resultados, os seus objetivos no tocante a concursos públicos. Acompanhe esta série que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Vou dar o meu máximo, toda a informação, todas as dicas, todos os macetes que eu tiver sob minha condição, sob minha posse, eu vou entregar a vocês para que vocês consigam evoluir e consigam futuramente adquirir a aprovação, tá bom? Vamos começar nosso curso básico para iniciantes em concurso e você é o nosso convidado especial. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, então nós temos aqui o nosso conteúdo programático. Eu vou situar vocês, nosso conteúdo programático, onde nós iremos ao longo desse curso de preparação para concurseiros iniciantes abordar algumas disciplinas que são importantes para a sua preparação, quer seja para concursos municipais, estaduais e federais. Então, nesse arcabouço de conteúdos que nós vamos abordar, eu dei ênfase a algumas disciplinas que são, digamos que são eixo principal, são pilares de sustentação para aqueles que estão realizando concursos de maior grau. E aí é importante que você tome nota dessas informações. Eu sugiro que você arrume um caderninho aí de anotações e faça essas anotações pontuais. Isso vai te ajudar no tocante ao seu progresso nos estudos, tá bom? Então vamos lá, o direito constitucional, uma matéria super importante, nós vamos ter que estudar o direito constitucional, até porque o direito constitucional é a base de todos os outros direitos que nós conhecemos, quer seja o direito previdenciário, quer seja o direito penal, tributário, o direito civil. Então, o direito constitucional é uma matéria essencial para aquele que está iniciando no estudo dos concursos públicos, tá? Direito administrativo também é um ramo do direito específico voltado para o estudo da administração pública, do Estado, de como ele se organiza, quais são as relações entre agente, entre órgão, qual a relação entre serviços prestados à população. Então é necessário que o concurseiro, você que está estudando, você quer passar em concurso público, não quer? Você quer garantir a sua aprovação, não quer? Tudo isso que gira em torno do concurso público é previsto no direito administrativo. Por isso que é importante estudarmos direito administrativo. Também temos a administração pública. Também matéria fundamental, compõe o eixo das básicas no estudo dos concursos públicos. Também temos raciocínio lógico, a informática e vamos trabalhar também no nosso conteúdo programático, exercícios resolvidos. É legal ou não é? Pessoal, vocês terem todo esse conteúdo programático, terem à disposição um professor para vocês particular aqui no canal no YouTube. Isso aí, pessoal, é fantástico. Então, por favor, eu vou pedir para você, tá? Se você puder me ajudar, eu conto com a sua ajuda. Se você puder, inscreva-se agora, exatamente agora, nessa hora, no canal Concurseiro da NASA. Ative o sininho, deixe o seu like, porque aí você vai ajudar a nós continuarmos desenvolvendo o canal, progredindo e ajudando a outras pessoas, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre direito constitucional, nossa aula 1, tá? Eu vou colocar aqui o nosso lápis. É sempre importante que você tenha em mãos, tá? Um caderno de estudos e, ao mesmo tempo, você tenha ali uma caneta ou duas canetas ali de cores separadas. Por que eu digo isso? Porque nesta aula que estou passando para vocês, vocês têm a obrigação primária de entender o que eu estarei falando. Então, tudo que eu falar, você precisa buscar entender, certo? Então, se eu falar alguma coisa relativa a alguma matéria, direito constitucional, direito administrativo, informática, a sua obrigação é entender. A partir do momento que você entende, você precisa transcrever as informações ou as principais informações que você entendeu. Porque somente assim o seu cérebro, sua memória
de longo prazo vai gravar as principais informações. É no processo de escrever que você vai fixar as principais informações. Porque o que eu estou falando para você, daqui 20, 30 minutos você pode estar esquecendo. Você pode não lembrar mais. Existe até um provérbio que diz assim, olha, o que está no papel fica no papel. Tá? Então, anote algumas insights, algumas informações que eu for trabalhar com você aqui, porque isso vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá para o direito constitucional. Esse aqui é um conceito extraído da doutrina, tá? Do direito. A teoria geral do direito aborda o conceito de direito constitucional e eu trouxe aqui para você de maneira bem resumida para que você possa compreender, tá? O que é o direito constitucional? Conjunto sistematizado, aqui, ó, um conjunto sistematizado de normas originárias, tá? E estruturantes do Estado. Então, veja que o direito constitucional, ele sistematiza normas originárias, ou seja, são normas que foram desenvolvidas e a partir destas normas, outras normas que nós podemos classificá-las como normas derivadas irão surgir a partir do direito constitucional. Além disso, ó, essas normas são normas estruturantes. Grave bem essa palavra. Normas estruturantes do Estado. Veja, o Estado, para ser o Estado como nós conhecemos hoje, ele passou por uma estruturação. E essa estruturação, ela só pode ter sido definida por meio do direito constitucional, por meio das normas originárias constitucionais. Então veja, ó, cujo objeto nuclear, ou seja, a parte central, né? A parte central da estruturação do Estado, são os direitos fundamentais, a estruturação do Estado, novamente, ó, que é o objeto, né? O objeto central do estudo da aplicação das normas originárias e a organização dos poderes. Então, nós temos 3 objetos que as normas originárias dão ênfase primariamente, que são os direitos fundamentais, a estruturação do Estado e a organização dos poderes. Ah, professor, mas me diga aí, o que seriam esses direitos fundamentais? Vou dar aqui um exemplo aqui, vou dar 3 exemplos para vocês, tá? Direito fundamental, vou colocar aqui, ó, DF, direito fundamental. Todo mundo tem direito à vida, tá? A vida é um direito fundamental. Vamos lá para outro direito. Todo mundo tem direito à segurança. Todo mundo tem direito à segurança. É um direito fundamental, meu e seu. Todos nós precisamos de integridade, né? Temos integridade. Todo mundo tem direito, né? Direito fundamental a, por exemplo, aqui, ó, a propriedade. Coloca aqui, ó, a propriedade. Todo mundo tem como direito fundamental, né? Ter direito a ser resguardado o seu direito de propriedade. Então veja, nós temos uma infinidade de direitos que nós podemos classificar como direitos fundamentais. Mas isso só é definido, só é classificado a partir das normas originárias oriundas da Constituição. Ou seja, o direito constitucional, ele nada mais é do que um estudo, né, das normas previstas na Constituição Federal. E a Constituição Federal busca como objeto nuclear, dando ênfase, né, os direitos fundamentais, o direito à vida, segurança, propriedade, tem uma infinidade de outros direitos. A estruturação do Estado. O Estado hoje, o Brasil, é uma federação, temos as regiões, né? O Brasil tem algumas regiões, região norte, nordeste, e etc. E também a organização dos poderes. Então, essa organização dos poderes são os poderes que nós iremos estudar ao longo das nossas aulas, que aí você pode entendê-lo como os poderes que vão chefiar ou administrar, digamos assim, o Estado. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Mas fica tranquilo, tá? O que é mais importante agora é que você entenda qual é a ênfase do estudo, qual a ênfase das normas constitucionais. A ênfase das normas constitucionais é trabalhar em prol dos direitos fundamentais, na estruturação do Estado, na organização dos poderes e outros pontos que são importantes também. Mas, em síntese, podemos conceituar o direito constitucional desta forma. Bom?
Então vamos lá. Segundo um estudioso chamado Kelsen, deixa eu ver aqui, pessoal, deixa eu ver onde é que tá aqui, pronto. Um estudioso, né, Kelsen, que foi um daqueles que estudou diversas fontes do direito, sobretudo diversas constituições federais de vários países. Ele percebeu que em todo o ordenamento jurídico de cada país, sem exceção, ele percebeu que as normas constitucionais ou a Constituição Federal deveria ser a norma magna, ou seja, a mãe de todas as outras normas. Então, em teoria e na prática, nós temos uma pirâmide. E essa pirâmide aqui ficou conhecida como pirâmide de Kelsen. Ela tenta refletir ou retratar como funciona o grau ou o nível de hierarquia entre os dispositivos jurídicos. Tá? No mundo jurídico, nós temos como principal dispositivo a CF, que é a Constituição Federal. A CF, que é a Constituição Federal de cada país, está no topo do ordenamento jurídico. Ou seja, de todas as leis que existem em um país, de todas as normas, todas as regras, tudo isso está abaixo da Constituição Federal. Existem algumas outras exceções que podem se situar no mesmo patamar de uma norma constitucional ou da própria Constituição Federal. Vou colocar aqui na frente para vocês. Por exemplo, as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, o próprio nome já está dizendo, tem caráter normativo e também se encontra no topo da pirâmide de Kelsen. Lembrando que as emendas constitucionais são emendas desenvolvidas aí nas casas congressistas do Brasil, como a Câmara dos Deputados, o Senado, onde é feita uma votação e nessa votação tem que ter um quórum mínimo, obviamente, né? A partir dessa votação é aprovado e promulgado aí como emenda constitucional e passa a anexar o texto original da Constituição Federal. Também está previsto na pirâmide de Kelsen, no topo da pirâmide. Também os tratados, olha, tratados de direitos humanos, tá? Os tratados de direitos humanos são esses tratados aí, a gente vai estudar isso aí mais à frente na teoria de maneira mais aprofundada. São os tratados em que 3/5 das casas congressistas votam, né? E a partir disso, esse tratado de direitos humanos, ele também passa a ter força de lei, né? Digamos assim, e se encaixa também no topo da pirâmide de Kelsen. Vendo como é simples? Calma, calma, não fica preocupado, porque tudo isso a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Emenda constitucional, tratados de direitos humanos, quórum. O que é quórum? Uma certa quantidade de pessoas que participam de uma determinada sessão pública. Nesse caso aqui, 3/5 dos deputados, vou botar aqui na frente, ficarem sabedores aí, sabidos, né? Deputados aqui e senadores, tá? Nós temos 3/5 do quórum, ou da presença, né, destes parlamentares para aprovação de um tratado de direitos humanos, tá? Se enquadra também, ou seja, se equipara ao nível de emenda constitucional e se encontra também no topo da pirâmide de Kelsen. Aí, Kelsen, ele vai ilustrando aí, vai desenvolvendo mais sobre a sua pirâmide, a sua ilustração, e a gente vê que as outras leis que existem, como aí a gente tem as leis ordinárias, as leis, deixa eu botar aqui, leis delegadas, aqui, delegadas, aí temos as leis complementares, tá? E outras leis que são dispositivos normativos, se encontram abaixo, logo abaixo da Constituição Federal. A gente chama essas leis de atos normativos primários. É muito comum nessas bancas de concurso público serem utilizados alguns desses termos que eu estou trabalhando com vocês. Por exemplo, pode vir numa questão de prova, atos normativos primários. O que isso quer dizer? Isso quer sugerir o que para a gente? Sugerir que a questão está se referindo às leis que estão logo abaixo do topo do ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei delegada, pode ser uma lei complementar. Professor, mas nesta aula você vai explicar todas essas leis? Não, não necessariamente nesta aula, mas ao longo do nosso curso, todos esses termos que aparentemente é um tanto quanto complexo vão ficando mais claros
e fácil de se entender, tá bom? Logo abaixo as leis, nós temos as resoluções, tá aqui, ó. Temos aqui as resoluções, ó, as portarias, tá? As instruções normativas, temos os atos normativos, são classificados esses atos, né, de atos normativos secundários, né? São atos normativos, porém não tem força de lei, tá? Compõe aí o ordenamento jurídico, mas não tem a eficácia de um ato normativo primário ou mesmo a aplicação imediata como uma Constituição Federal, tá bom? Então a gente já viu aqui a pirâmide Kelsen, vocês já entenderam. Agora a gente vai para o estudo das estruturas das constituições. As constituições federais, quando elas são criadas, o objetivo da Constituição Federal é nortear todo o segmento, o prosseguimento dos outros direitos que irão surgir a partir dali, das outras leis e etc. E existem os tribunais, como no Brasil, nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e temos também o STF, que é o top, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? Esses dois tribunais são os responsáveis para fazerem aí uma análise mais objetiva ou subjetiva também da Constituição Federal. Então a Constituição Federal, ela no seu ato de concepção, quando ela foi surgindo ao longo aí, o Brasil, por exemplo, teve várias constituições federais, mas nós estamos na Constituição chamada e conhecida hoje como Constituição Cidadã de 88. Então esta Constituição foi apreciada pelos tribunais e sobretudo pelo STF, tá? E aí toda a Constituição ela se divide pelo menos em 3 partes. Eu vou colocar para vocês aqui e a gente vai fazer uma leitura rápida dessas 3 partes em que as constituições, né, são divididas, tá? Primeira parte, preâmbulo. Segunda parte, dogmática. E terceira parte, disposições transitórias. Muito importante que você tome nota do seu caderno, tá? Destaque essas 3 partes aí, porque realmente você precisará ter conhecimento sobre essas 3 partes, porque é muito comum em provas de concurso eles trocarem as informações. E com esse conhecimento aí difuso, você vai ficar aí perdido, tá? O que seria um preâmbulo? Bom, preâmbulo é a parte que antecede, deixa eu pegar aqui e destacar para vocês aqui, é a parte que antecede o texto constitucional, tá? Serve para sintetizar a ideologia, gravem isso aqui, pessoal, por favor, tá? Ideologia. E a ideologia do poder constituinte originário. Poder constituinte originário. Expondo os valores, que tem os valores, não é? Por ele adotados e os objetivos por ele perseguidos. Tá? Lembrando que o preâmbulo também destaca os objetivos, né, que eles querem alcançar. Aí fala aqui, ó, de acordo com o STF, a gente já falou logo anteriormente, falamos que é o Supremo Tribunal Federal, que está SFT, mas é STF. Ele não dispõe de força normativa. Então, o preâmbulo, ele não dispõe de força normativa. É apenas uma ideologia, né? A ideologia do poder constituinte originário que está ali nas palavras do preâmbulo da Constituição Federal. E por não ter força normativa, não tem caráter vinculante. Mas o que seria caráter vinculante? Quando a lei determina algo, não há margem para você fazer uma escolha ou outra. Você precisa cumprir determinada ação que a lei prescreve. Isso é ter caráter vinculante. Então, esse preâmbulo, ele não vincula você a praticar determinada ação ou outra. Tá? Por quê? Porque o preâmbulo ele dispõe apenas de uma ideologia do poder constituinte originário. E aí, pessoal, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas se vocês puderem, baixem a Constituição Federal de 88 e vocês vão lá no preâmbulo da Constituição. Lá o poder constituinte originário. Quem é o poder constituinte originário? Vou botar aqui para vocês aqui. Deixei aqui fora aqui, ó. Vou destacar para vocês. O poder constituinte originário
ele é o Congresso, tá? E o Congresso, tecnicamente, representa o povo. Então, na forma representativa, o Congresso representa o povo. Então, o povo, certo? É o poder constituinte originário. A própria lei, a própria Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Então, de maneira representativa, os congressistas, deputados, senadores, tá? Eles representam esse povo. Ali, obviamente, com suas diferenças. E no preâmbulo, diz que a nação é uma nação que tem fé em Deus, e que acredita e que quer buscar o desenvolvimento, o progresso por meio da ordem e etc. Então, lá no preâmbulo, você vai ver várias informações como essa. E aí você pode me perguntar, mas professor, mas o Estado não é laico? Como é que lá no preâmbulo tem lá dizendo que você tem que agradecer ou confiar em Deus? Como é que pode isso? Pode, pessoal, porque lá no preâmbulo se tem apenas uma ideologia do poder constituinte originário, o povo. O Brasil é um país cristão. O Brasil é um país que acredita em Deus. Aí você pode dizer, professor, mas eu tenho vários deuses aí que eu acredito. Eu não acredito no Deus lá de Noé, de Davi, da Bíblia. Mesmo assim, pessoal. Mesmo assim. A grande maioria, em tese, é uma maioria cristã. O Brasil é um país, em sua maioria, cristã. Tá? Não quero ofender ninguém, mas é isso. E lá no preâmbulo tem a ideologia desse povo. E ali mostra os valores, mostra os objetivos que o país, como nação, né, quer alcançar. E aí o STF, né, obviamente, nos seus estudos, diz que não há problema nenhum em dizer que acredita em Deus ou pela graça de Deus. Não tem problema, porque o preâmbulo não tem caráter vinculante, não tem força normativa, tá? Representa apenas uma ideologia, valores, um modo de pensar, tá? Isso, não obstante, não interfere em nada em dizer que o Brasil é um Estado laico ou não é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico, o Brasil não tem uma religião oficial, tá? Mas ideologicamente, o poder constituinte originário colocou isso no seu preâmbulo constitucional, tá? A segunda parte importante, nós temos aqui, ó, a parte, vou botar aqui para vocês ficarem bem atentos o que eu vou falar, ó, a parte dogmática, certo? Então, a parte dogmática, a própria palavra já diz, né? Dogma vem de regras, né? Da Constituição é o próprio texto, ó, o próprio texto constitucional, propriamente dito, que prevê, ó, o que o texto constitucional prevê? Os direitos, aqui, ó, os direitos e os deveres criados pelo poder constituinte, tá? Trata-se do corpo permanente da Carta Magna. Então, outro nome que é muito utilizado para se referir à Constituição Federal é como Carta Magna. Essa Carta Magna também pode ser representada desta forma: CF/88. Por que CF/88? Porque CF significa Constituição Federal /88, quando esta Constituição que nós temos foi promulgada, tá? Essa Constituição ela vai do artigo 1, artigo 1º, até o artigo 250, certo? Então, tranquilo, é bem simples isso aqui, pessoal. Bem simples, mas vale muito a pena você tomar nota em seu caderninho de estudos. A terceira parte, aqui a gente tem a parte transitória da Constituição. Parte transitória da Constituição. O que ela faz? Ela visa a integrar a ordem jurídica à nova quando do advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica e evitando o colapso entre o ordenamento jurídico e outro. Então veja bem, imagina só que nós estamos aí na Constituição atualmente, Constituição de 88, Constituição Federal de 88. Só que antes dessa Constituição, outras constituições já existiam no Brasil. Existiam ali muitos direitos que eram adquiridos, que tinham sido exercidos por pessoas ou estavam sendo exercidos, e agora com a nova Constituição isso não poderia ocorrer. Eles não poderiam perder esses direitos.
Então, uma das coisas que foi desenvolvido foi a parte transitória da Constituição. Por quê? Porque a parte transitória visa integrar a ordem jurídica, a nova ordem jurídica, na nova Constituição, obviamente, pontos que são importantes e que ajudam na garantia da segurança jurídica. E com isso, obviamente, vai evitar aí um colapso no ordenamento jurídico. Isso quer dizer que pessoas no passado que adquiriram direitos, garantias e cumpriram aí todos os requisitos não poderiam ficar prejudicadas. E agora estas pessoas, em uma nova Constituição, integram aí a parte transitória, que a gente chama também, essa parte transitória de ADCT, tá? Atos, aqui nós temos disposições constitucionais transitórias, tá? Então aqui nós temos as ADCT, onde ali são colocadas pontos da Constituição anterior, artigos da Constituição anterior, eventos ali que foram muito provavelmente excluídos da nova Constituição, mas precisam integrar porque representam ali direitos adquiridos e por questão de segurança jurídica foram mantidos na Constituição Federal de 88, que a gente chama de ADCT ou parte transitória da Constituição. Bom, então a gente viu aí o preâmbulo, a gente matou aqui na estrutura da Constituição, a gente viu que toda a Constituição, não é? Deixa eu ver aqui onde está. Aqui. A gente viu aqui que toda a Constituição ela se divide em 3 partes. Nós temos o preâmbulo, a parte dogmática e as disposições transitórias, ou ADCT. Até lembrei aqui, pessoal, atos e disposições constitucionais transitórias, tá? Até colocar um apóstrofo S aqui, que é um plural. Bom, e quais são as principais fontes do direito constitucional? Temos aí, na doutrina, tá? Hoje, atualmente, nós temos aí algumas definições sobre quais seriam as principais fontes do direito constitucional. Eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam tomar nota e colocar aí no caderninho de vocês de estudos, tá? Primeira fonte do direito constitucional. Aqui nós temos a Constituição, Constituição Federal. A Constituição Federal é a principal fonte do direito constitucional. Nós chamamos essa fonte de fonte originária. Tá? Toda vez que eu me referir a uma fonte primária, ela também vai ser chamada de fonte originária. A fonte originária do direito constitucional é a Constituição Federal. Por conseguinte, nós temos as outras aqui, as outras fontes do direito constitucional, que é a doutrina constitucional. Você pode chamar essa fonte de fonte derivada. Só o que seria essa doutrina constitucional? Pessoal, existem estudiosos do direito que passam a vida, longos anos, estudando determinadas leis, determinados artigos, determinados capítulos da Constituição. E são essas pessoas que nós chamamos de corrente doutrinária. São esses estudiosos que representam a doutrina constitucional. Eles colocam ali as suas impressões sobre determinado artigo, sobre determinada parte do texto constitucional. E eles são levados também em conta para em algum momento, em algum fato jurídico, para que possam ser aplicados. Bom, outro ponto importante, terceira fonte do direito constitucional, é a jurisprudência. Você vai ver muito a gente falar isso no direito constitucional, jurisprudência, tá? Eu vou explicar já já o que seria. Em especial, é o STF, tá? Que é o guardião da Constituição. O guardião da Constituição é o STF. Então, se, por acaso, hipoteticamente, o STF fosse dissolvido, quem iria ser o guardião da Constituição? Você percebe que, apesar de, nos últimos anos, teria ocorrido pessoas pedindo aí para que o STF fosse dissolvido, tá? Mas o STF, como instituição, ele não pode ser dissolvido.
Porque a Constituição Federal prevê que o STF é o guardião da própria Constituição. Tá? Essa chancela é dada pela própria Constituição Federal. E a Constituição Federal, a gente já viu, é uma fonte originária. Tá? E tem poder vinculante, está lá no topo da pirâmide de Kelsen. A gente já viu isso aí agora há pouco. O que seria jurisprudência, professor? Jurisprudência seria o quê? Bom, toda vez que um tribunal emite um parecer, uma opinião, na verdade, um entendimento, a gente pode classificar como um entendimento, tá? Vou até colocar aqui, ó. Jurisprudência, entendimento, vou botar aqui, ó, dos tribunais. E esse entendimento é relativo a determinados artigos, a determinados assuntos que são trabalhados no direito. Então, o entendimento dos tribunais, e aí nós temos alguns tribunais que são super importantes, principalmente os tribunais superiores. Temos aí o STJ, temos aí o STF, que é o principal, né, tribunal. Ele é o guardião da Constituição. Tá? Então, esse aí é o entendimento dos tribunais. Cada um desses tribunais vai analisar um determinado artigo que não seja tão claro o entendimento, que tenha ficado algum vago, algum ponto ou outro, e ele vai dar um parecer, um entendimento. Ele vai explicar melhor como é que se deve aplicar aquele artigo naquela situação fática e por aí vai. Tá? Então, principais fontes do direito constitucional: Constituição Federal, doutrina constitucional, jurisprudência. Professor, e os costumes, professor? Os costumes entram como fonte do direito constitucional? Depende, pessoal. Sim, os costumes, eles moldam também o direito constitucional. Ele é objeto também de consulta do direito constitucional. Os costumes, certo? Então, você vai entender como fonte do direito constitucional os costumes como uma fonte derivada também, assim como a jurisprudência, tá? Então, pessoal, é isso. Nós matamos aí as principais fontes do direito constitucional: Constituição Federal, doutrina e jurisprudência. Por acaso, uma questão de concurso indicar ou pedir ou citar que os costumes são fontes do direito constitucional, show, sem problema, tá correto, tá? Porém, os costumes, assim como a doutrina, como a jurisprudência, são fontes derivadas. A única fonte originária do direito constitucional é a Constituição Federal. Fechou? Fácil, muito fácil, pessoal. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de a gente continuar, né? Novamente, eu tenho que parar a aula aqui para pedir para você o seu like, pessoal, e a sua inscrição no canal. É muito importante para que você possa me apoiar, para que eu possa continuar ajudando vocês e vocês possam também me ajudar, tá bom? Se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, fica logo aqui abaixo, aqui, ó. Você clica aqui, ó. Clicou, aí você clica logo embaixo do sininho, também tem botão de se inscrever. Você vai lá e mete o dedo no like ali na inscrição, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre o Pacto Federativo, que é a indissolubilidade do vínculo federativo. Então aqui, ó, o Brasil é uma federação. O Brasil é uma federação. E pelo fato de o Brasil ser uma federação, ele obedece a um princípio que nós chamamos de princípio federativo. O princípio federativo é uma cláusula pétrea. Professor, você falou tanto de coisa, não entendi nada. E agora eu estou mais perdido que cego em tiroteio. Estou mais por fora que arco de barril. Se você está com esse sentimento aí, meu amigo, fica tranquilo que eu vou explicar para você o que significa, tá? Olha aqui, ó. Lá no parágrafo 4º, vou pegar aqui pronto, aqui, ó. Lá no parágrafo 4º, diz assim, ó: não será objeto de deliberação a proposta de emenda. Aqui, quando ele fala, ó, emenda, está falando de EC. O que seria EC? Emenda constitucional. Lembra que a emenda constitucional, ela altera o texto de lei original da Constituição Federal.
A emenda constitucional tanto pode alterar como pode anexar outras informações ao texto original. Ou seja, está no topo da pirâmide de Kelsen. Aí fala aqui, ó, a proposta de emenda tendente a abolir, tá, não será objeto de deliberação, de apreciação, a forma federativa de Estado. Você percebe aí? Não será objeto de análise, de deliberação, a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Isso porque existe uma palavrinha aqui bem difícil de falar, mas eu deixei aqui, vou deixar em destaque para vocês. Vocês podem colocar no seu caderno de estudo, que é a indissolubilidade. Acertei? Deixa eu ver. Indissolubilidade do vínculo federativo. Ou seja, de acordo com a própria Constituição Federal, eu jamais, em hipótese alguma, nem mesmo por emenda constitucional, eu posso abolir a forma federativa de Estado. Porque existe um princípio federativo aí. Ou seja, o Brasil é uma federação. Eu não posso abolir isso por meio de uma emenda constitucional, por meio de um tratado. Não, de forma alguma. Existe uma indissolubilidade do vínculo federativo. Isso porque o Brasil, lá no próprio parágrafo 4º, mostra aí que o Brasil é uma federação e de forma alguma deixará de ser. Então, se não pode ocorrer, em hipótese alguma, mudança, nem mesmo por emenda constitucional, que tem caráter vinculante, que tem força de lei, similar, equivalente à própria Constituição Federal, então nós dizemos que isso é uma cláusula pétrea. Então, o que é uma cláusula pétrea? Seriam pontos, partes da Constituição Federal que não podem ser alteradas. Não podem ser alteradas. Então, aqui, ó, não podem ser alteradas. Certo? Então, pessoal, a cláusula pétrea do princípio federativo diz que há uma indissolubilidade do vínculo federativo em função do parágrafo 4º, que diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado. Então, veja, aqui nessa parte aqui você já aprendeu duas coisas. Primeiro, o Brasil é uma federação. O Brasil, aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, Brasil é uma federação. Federação. Veja, o próprio nome do Brasil sugere isso. Pessoal, aqui é um D, tá? Pronto. O próprio nome do Brasil sugere isso. O Brasil é a República Federativa do Brasil. Então, veja, o Brasil é uma federação, portanto, essa é a forma de Estado dele. É a forma. Forma de Estado. Então, forma de Estado do Brasil. Qual é a forma de Estado do Brasil? Federação. Então, jamais poderemos ferir o princípio federativo, porque é uma cláusula pétrea. A cláusula pétrea não pode ser alterada, segundo a própria Constituição Federal. E o Pacto Federativo diz que há uma indissolubilidade do vínculo federativo, ou seja, os estados não podem sair da federação e formarem um novo país. Nenhum estado, nenhuma região, em absoluto. E vou dar para vocês um exemplo bem atual e bem prático. Há um certo tempo atrás, o Rio Grande do Sul queria se separar do Brasil e formar um novo país. É um país do Cruzeiro do Sul, uma coisa assim. Rio Grande do Sul, alguma coisa assim o nome, tá? E naquela ocasião, os juízes, todos eles foram unânimes. Olha, jamais o Rio Grande do Sul poderá se dividir do Brasil, se separar do Brasil, porque o Rio Grande do Sul é um estado da federação e o princípio federativo diz que jamais, nem por emenda constitucional, essa forma de estado federativa será abolida. E terminou que eles continuaram, insistiram, mas logo perdeu força o movimento. Tá bom? Viu, pessoal, essa aula aqui foi uma aula introdutória. A gente tem muito mais coisas para nós aprendermos ao longo dos nossos estudos. Eu convido a vocês a continuarem, se você quer crescer no conhecimento,
se você quer cada vez mais potencializar suas capacidades, suas habilidades, a continuar acompanhando a gente aqui no canal e dando esse apoio para a gente. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao nosso estudo e você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima aula aqui no canal Concurseiro da NASA, o canal de educação que mais cresce no Brasil. Conto com o seu apoio, conto com a sua presença. A gente se vê na próxima aula. Tchau.